Afasta o demónio. Agora, o senhor fala, por exemplo, uma pessoa que tem inveja, um vizinho, Sim. ou alguém e tal. Mas essa pessoa que é atingida, por exemplo, uma situação de vizinho, de inveja, Certo. né? Geralmente essa pessoa é porque ela não reza, primeiro ponto. Sim. Mas se ela reza, ela pode ser atingida. A minha pergunta é essa. Mas isso não seria tipo, pensando assim, diminuir um pouco tipo do poder de Deus? A pessoa não buscou nada, ela é atingida por uma coisa, por osmose, por alguém que faz, ela é uma vítima. Então, não seria um pensamento, mas a pessoa é vítima, ela não buscou isso. Mas ela não buscou, mas por ela não estar na graça de Deus, é uma vítima fácil. Deus permite aos anjos bons e maus bastante liberdade, né? Os nossos anjos da guarda nos ajudam, nos defendem em coisas bem concretas, mas também é possível invocar o demónio e pedir-lhe ajuda e conseguir muita coisa. É possível, por isso os bruxos têm tanto sucesso, desde que o homem existe, desde que a humanidade existe, que há magia, que há adivinhação. Desde sempre, em todas as religiões, todos os continentes do planeta Terra. Não tem um canto onde haja homens e não haja bruxo, adivinho, etc. Porquê? Porque é possível, com a ajuda dos demónios, conseguir muita coisa. Agora, a questão é, quando a bruxaria é feita contra alguém que caminha na fé e que está na graça de Deus, não funciona. E por isso, até tem casos, é curioso, tem casos de bruxos que se convertem. Porquê? Porque veem que o poder de Deus é mais forte. Né? Tem histórias bem curiosas, né? Eu partilho sempre a mesma, mas tinha um bruxo que eu penso que era na Venezuela, tem um testemunho no YouTube muito interessante. Ele já estava quase, só faltava o sacrifício humano para ele subir ao grau mais alto, sacerdote satânico, né? Lá da seita, tem muitas variedades de seitas satânicas, e ele dizia, eu conseguia tudo com os sacrifícios que fazia. Ele conta como é que fazia, matava a galinha, né? E apareceu uma moça lá na zona dele, bonita, nova, e ele começou fazendo os encantamentos, isso para arranjar ali uma ligação. E pela primeira vez, ele conta, não estava funcionando. E ele ficou surpreendido. Porquê é que não funciona dessa vez? Né? E então começou-se aproximando discretamente da moça e acabou descobrindo uma coisa, que ela era católica e que acordava e ia à missa todos os dias de manhã. Rezava o terço de manhã e ao final do dia ainda rezava outro terço. E depois, no fundo, foi uma grande desilusão para ele perceber que no fim, o poder era limitado, né? E ele começou a fingir que era católico, indo na missa de manhã, para ver se... Não, para se aproximar dela, né? Para dar uma de gentleman, né? E então, o que é que aconteceu? Ele começou sentindo-se mal dentro da missa. E ela começou tendo pena dele, não sabia quem ele era, mas ele depois é que precisou de exorcismos e tudo, e no fim a conversão dele está ligada com o falhanço das bruxarias, no caso contra um católico, digamos, que vive na graça de Deus, né? Isso foi o clique. E há outros, até há um santo na história, cá no Brasil penso que também há um livro que os bruxos usam muito, que é o livro de São Cipriano. O que é esse livro? Então, é um livro, porque o problema não foi escrito por São Cipriano, mas houve historicamente um São Cipriano, que era bruxo, que se arrependeu. Também foi uma história parecida com esta que eu contei. Se arrependeu, depois tornou-se cristão e no fim terminou sendo bispo. E então este livro que existe é atribuído a São Cipriano só por questões, digamos assim, de marketing, para ganhar credibilidade, porque ele no fundo era alguém que percebia muito do mundo da bruxaria e que depois também se tornou um grande bispo. Então esse livro tem supostamente orações para nos defendermos contra os ataques do demónio, seria a parte de ser bispo, mas depois tem uma segunda parte de como se fazem as bruxarias, seria a parte do bruxo, não é? Pronto, o livro é mau, é todo mau, não é? Mas no fundo, lá nas minhas paróquias, lá nas minhas zonas, o povo usa muito esse livro para fazer os malefícios, né? Normalmente aquele do sapo, com a boca cozida. É daí que vem essas coisas? É daí. Então, pronto, isto para dizer que a maior parte dos malefícios não funciona, não é automático, não é? Vou fazer uma bruxaria, o vizinho vai ficar doente e vai morrer. A maior parte não funciona, porque Deus não permite, mas às vezes funciona, não é? E o que eu vejo na prática é, os católicos que vivem na graça de Deus, não têm que ter medo de nada, não é? Não cola, não é? Você está
mais que coraçado. Já fizeram contra o senhor? Está cheio de Deus. Já no outro dia eu entrei na sacristia, ia celebrar missa, e antes a senhora que foi limpar a sacristia apanhou um sapo vivo com a boca cozida debaixo do móvel onde estão os paramentos. Caramba! E a bruxaria do sapo da boca cozida é para matar a pessoa. É para matar a pessoa. Então é o mais pesado. É, uma bem pesada. Pronto, e então o padre ainda está vivo. Caramba, padre. Pronto, mas isto para dizer, é tranquilo, não é? Então Outro testemunho, um testemunho de um padre que eu conheci, ele foi pregar em África. Em África tem muita magia, muita superstição, etc. Então na aldeia onde ele estava pregando, um retiro também da renovação bem forte, apareceu uma bruxaria feita com a cabeça de uma vaca ou assim. E o povo lá entrou em pânico, porque eles têm medo, né? E então o padre disse, isso não tem problema nenhum. Ele foi lá e pegou na cabeça e jogou fora. E as pessoas entraram ainda em mais pânico. Padre, o senhor vai morrer, o senhor vai morrer, o senhor vai morrer. Ele não morreu e o retiro foi um sucesso, não é? Portanto, isto para dizer, a gente nos exorcismos vê como só Deus é Deus. Mas o que eu queria entender, até pro pessoal também que a gente não fala só com católico, só com cristão, né? Que a magia, então, ela existe, porque tem muita gente que minimiza, né? Sim. Macumba, pode chutar macumba. Então existe um mundo espiritual. Certo. Existem pessoas que acessam esse mundo espiritual. Certo. Para coisas ruins. Certo. E a nossa proteção, a gente tem uma proteção que naturalmente barra essas coisas chegarem até a gente. Mas, se a gente estiver enfraquecido em alguns pontos, pode ser atingido. Isso. Basicamente é isso. E vou dar um exemplo até bíblico para reforçar que é possível fazer mal com a ajuda do demónio. No Antigo Testamento, na lei de Moisés... Mas essas pessoas também pagam, essas pessoas que fazem o mal, tem um preço para elas também, para o espírito delas, não tem? É o inferno. Exatamente. É um precinho. É um precinho bem caro. Baixo. Você pode conseguir dinheiro, pode conseguir em 24 horas aquela garota. Não vai durar. Exato. A fatura... é uma troca que não vale a pena. Não. E também não há verdadeira felicidade, como eu dizia no início, sem amar a sério a Deus e os outros. Tudo bem, isso é um caminho totalmente direto para quem é católico, né? E assim, o senhor com certeza já foi procurado por católico, às vezes por não católico, por pessoas desesperadas e tal, não sei o quê. E no caso de quem não vive a fé católica e passa por isso, porque isso pode acontecer com quem não é, no caso, né? Qual que é o caminho que o senhor tenta trilhar para as pessoas que não vivem a fé católica, mas que buscam ajuda ao Padre Duarte, né? Então, eu digo sempre às pessoas que não vivem ainda a fé católica, porque Jesus quer entrar em todos os corações e Ele é que é a grande solução. Quer dizer, não há felicidade verdadeira, não há amor verdadeiro, não há céu que não passe por Jesus. Então esta é a grande notícia que temos para dar. E por isso as pessoas vêm em sofrimento normalmente. Por um lado, o meu ministério é fácil, porque as pessoas estão cansadas de sofrer normalmente. Já vieram de um percurso em que já está no fim, foram frustradas, a sua esperança se frustrou muitas vezes, né? Foi no médico, não deu nada, foi no outro médico, não deu nada, foi num psiquiatra, não deu nada, foi no curandeiro, não deu nada. Então já está. E então no primeiro encontro eu ouço muita pessoa, faço as perguntas, rezo, e depois quando manifesta-se a presença diabólica, eu pergunto, faço só uma pergunta: meu irmão, eu estou disposto, você precisa da ajuda, da minha ajuda, dos exorcismos, e eu estou disposto a ajudá-lo gratuitamente. Você quer a minha ajuda? E a pessoa diz, quero. Então tem uma condição. Tem que ter essa condição. Tem uma condição. Então vai fazer o que eu disser. Então sem essa condição não há mais encontros. Se a pessoa disser, só quero que reze o exorcismo, não vou confessar, não vou fazer nada, não vou ver, então não estou disponível. Mas vou rezar por ela, mas não vou acompanhar, né? Porque ela no fundo não aceita aquilo que eu considero os mínimos olímpicos. Os mínimos olímpicos sem confissão, porque no fundo eu estou perdendo tempo, ou seja, é como encher um copo que não tem o fundo. Eu tenho o trabalho de pôr a água, eu tenho o trabalho de rezar com a pessoa, o demónio manifesta-se, mas no mês a seguir vai estar igual. Ou pior. Sim, ou pior, porque não tem a conversão, não tem a disposição. Se não deixa Deus entrar e ficar nela,
o demónio não vai sair. É simples, né? Quais são os sintomas? Eu vou falar depois de uma experiência pessoal que eu passei. O senhor falou de ouvir vozes, Sim. de objetos movimentando. Tudo isso parece muito coisa de filme, mas é mais real do que as pessoas possam imaginar. O Lene já falou de experiências também, de ver, né? Criança com uma força sobre-humana, que mais? Voz. Eu já participei de um exorcismo. Não é bem é um exorcismo, mas é que como eu sou cristão, evangélico, Sim. eles falam diferente, né? Certo. Mas foi uma possessão demoníaca de uma mulher que a gente ficou o final de semana inteiro tentando. Certo. E o demônio não saiu. Eu passei, como faz muito tempo, talvez semanas muito ruins, assim. Sim. De não conseguir dormir, muito medo. Sim. De ver coisas ruins. Certo. De parecer... É uma opressão que eu não sei como explicar. Porque as pessoas falam, para, cara, isso daí é outra coisa, coisa da sua cabeça. É sugestão, não. É uma coisa não que você sente, às vezes até parece que estão apertando o seu peito, você acorda assustado. É uma opressão tão pesada que eu passei nessas semanas. E era por incrível que pareça, hoje eu entendo, claro que tem a ver, mas era um momento que eu mais estava buscando a Deus, que eu mais estava orando e mais estava pesquisando sobre essa coisa de batalha espiritual. Sim. E aí foram umas semanas muito difíceis, que parecia que eu estava sofrendo ataque assim eu parecia uma criança assim, de ter medo de dormir, de apagar a luz. Como que se manifesta e por que essas coisas acontecem assim? Então, os distúrbios extraordinários. Primeiro, o demónio. E só para terminar, e também fui orando, não parei de orar, e de repente também cessou para sempre, assim. Sim. É muito estranho. Sim. O demónio tenta todo mundo, mas sobretudo quem busca a Deus. Ou seja, quem vive no pecado, Não o demónio... tem porque ele ficar... gastar tempo, né? Esse já é meu, esse já está na estrada certa para ele, né? Está na estrada errada para nós, não é? Então, quem começa a buscar Deus ou assim, então experimenta sempre mais batalha espiritual. Mas a batalha normal é aquilo que nós chamamos a tentação, não é o distúrbio extraordinário, né? Os exorcistas normalmente distinguem entre a atividade ordinária do demónio, que é a tentação, levar-nos ao pecado, através da sugestão, e a chamada atividade extraordinária, que são estes distúrbios estranhos, né? Ouvir vozes, ver coisas, desmaiar, incorporar outras entidades, né? Isso é atividade extraordinária. Estes distúrbios extraordinários estão normalmente ligados aos pecados de idolatria, adivinhação e magia. Porquê? Porque estes pecados implicam pôr a nossa confiança, esperar ajuda de uma força espiritual que não é o Criador do céu e da terra. E isso é que abre a porta a um distúrbio extraordinário do demónio. Né? Por isso, todas as formas de adivinhação, magia, implicam de alguma maneira um certo pacto com o demónio. Procurar uma cartomante, por exemplo. Isso. Já é. Isso. Horóscopo, reiki, hoje tem 1000 coisas. Opa, olha aí, Fabi, hein? Olha aí, Fabi. Olha o horóscopo aí, hein, Fabi. Hein? Opa! A boa notícia é que nunca é tarde para a gente se arrepender e recomeçar, não é? Deus não se cansa de nos estender a mão, não é? E pronto, e tem gente que não recebeu tantas ajudas como eu na infância, né? Eu recebi numa família católica, me ajudou, tem gente que... Né? E eu venho de uma família católica e Deus também. ajuda todo mundo. Mas no meu caso, essas coisas que eu estava vendo, então, era uma opressão mesmo. Sim, de coisas malignas. Sim, pode ser uma coisa mais extraordinária. E por isso que eu digo, a oração de libertação nesses casos, quando as pessoas me vêm contar, padre, eu estou sentindo vozes, vendo vultos, ou coisas que treinas... aquela coisa estranha, tipo assim, se eu abrir o olho agora eu vou ver alguma coisa, e ficava pedindo para ir embora, pedia para Deus me ajudar e tal. Não, e coisas estranhas às vezes acontecem em casa, né? Tipo filme, né? Desliga a luz, liga a luz, não sei o quê, não funciona, não é? O computador tranca, não tem explicação. Minha mulher estava contando de uma amiga dela que cadeira se movimentando, sabe, arrastando no meio da noite, essas coisas. Isso, como que Deus permite isso, ou como uma coisa espiritual, uma coisa tem acesso a esse mundo e muda coisas materiais? Deus permite por causa da liberdade que deu ao homem e aos anjos. De livre-arbítrio ao homem. E aos anjos também. Os anjos também têm livre-arbítrio, né? E têm algumas capacidades naturais. E quando o homem pede expressamente, né, a essas forças que entrem neste mundo, isso abre as portas, digamos assim.
Então eles conseguem atuar mais do que para além das simples tentações, né? E fazer estes distúrbios extraordinários. Para estes distúrbios extraordinários, os remédios é que são os exorcismos, as bênçãos. Esse domingo foi beatificado a primeira família inteira na história. Sim. Era uma família de poloneses que abrigou nazistas. Olha. E eles Sim. foram todos assassinados, inclusive bebê e tal. Exato, o primeiro bebê dentro da barriga da mãe. E foi a família inteira beatificada. Qual a diferença entre beatificar e santificar? Não é muita, é que o beato tem um culto só regional. Sei. E o santo, quando a igreja declara santo, é um modelo para toda a igreja, tem um culto universal. Pronto. Entendi. É só isso, né? Olha só. Aí ele já estava velhinho já, né? Já estava no fim, já. Mas Que ano deve ser isso? isso padre? deve ser talvez 2003, algo assim. O senhor tá com cara de bravo lá, hein? Não tá? Ó, Tá. sobrancelha aqui. Aí o senhor já ajudava exorcismo lá? Não, em Roma? Aí era seminarista e acompanhava o Padre Gabriel nos exorcismos em Roma. O Padre Gabriel à morte, exorcista lá em Roma, eu acompanhei ele desde o início do seminário, aqueles 7 anos de seminário, Sei. sempre acompanhando ele. E depois mais 3 anos como padre. Mas qual era o teu trabalho? Era dar Era suporte? assistente. Eu basicamente, ele tinha uma equipe com vários leigos, que tem a turma que abre a porta às pessoas que estão chegando, que dá uma... como aqui, né? Sim, Que sim. acomoda, bebe uma água, e depois entram uns para a sala dos exorcismos, uns de cada vez, e tem alguns assistentes que seguram, né? Tem casos bem pesados. O primeiro que o senhor foi, Sim. o senhor teve medo? Fala a verdade. Fala a verdade. verdade. Não- Como seminarista novinho assim, ó. Sim, não sim, com a sim. cabeça de hoje, É, com a cabeça vai lá, desse vamos lá, o seminarista primeiro. aí. Primeira... Então, O senhor lembra do primeiro? lembro mal do primeiro. Mas Ou o primeiro que te impressionou, né? Sim. Sim, basicamente, eu não me lembro de ter medo, lembro-me de ficar impressionado com a força, no fundo, das coisas de Deus, né? O que é que a gente vê ali? Que no fundo o demónio é bem mais fraco do que se faz passar, não é? Ele tenta passar uma imagem de poder e de... Ele tenta, sim, ele diz que não sai, ele diz muita coisa, muda né? a voz. Muda a voz, é difícil segurar nos casos mais graves, né? A gente tem uma espécie de uma cama dessas de médico, Sei. uma maca, né? E depois para os outros mais leves é um cadeirão, né? Com os braços, assim. Mas pronto, mas o Padre Gabriel à morte rezava sempre, como eu digo, até com um grande espírito de humor durante o exorcismo, e não gastava muito tempo com conversa. O que é que a gente vê? Quando a gente invoca Deus, e isto vale para sempre, não é? Quando a gente invoca Deus com fé, ou seja, quando a gente reza com o coração, Deus torna-se presente. E quando Deus se torna presente, isso incomoda o demónio. Pronto, e por isso, ao longo dos exorcismos, o demónio depois chega a momentos em que começa-se cansando e começa dizendo, já chega, cala-te, né? Começa quase que pedindo misericórdia, né? E o padre continua, e à medida que as pessoas vão voltando, a presença é cada vez mais fraca, até que já não reage mais e ele já dá a alta. O exorcismo pode acontecer em uma sessão só ou pode precisar de mais de uma, é isso? Normalmente precisa mais que uma. Por quê? Não sei, né? É um facto. Porque é mais de um demônio, não tem nada a ver? Porque seria interessante, padre, a questão, por exemplo, possessão, contaminação. Certo. Existe São uma diferentes. diferença, né? Sim, há muitas distinções. Aliás, Então. Na Bíblia fala em possessão, certo? Fala em Né? exorcismo. Aquele que joga para os porcos, Jesus Sim. joga para os porcos, não é? Sim. Do legião, a legião. Certo. Nos exorcismos de Jesus, Jesus, no fundo, exorcizava definitivamente, né? O demónio saía, não voltava mais. Entendi. Né? Mas também há lá a cena de que fala de que se não tem cuidado, né? Volta com 7 piores. 7 piores. Então, hoje, na experiência prática dos exorcistas, no fundo, para a pessoa chegar à libertação completa, que é o que se quer, no fundo é preciso ajudar a pessoa. Normalmente as pessoas que recorrem ao exorcista são pessoas boas, que acreditam em Deus e que normalmente são vítimas de uma bruxaria, mas são pessoas que não estão rezando e que não estão, no fundo, frequentando os sacramentos, não comunga, não confessa. Então, deixam brechas na armadura, né? Na prática a gente diz, não vive na graça de Deus, vive em pecado mortal, né? Então, são boa gente
e que em algum momento foram vítimas de um malefício, de uma bruxaria. Invejas no trabalho, problemas na família, problemas com vizinhos, são os casos mais típicos que eu tenho. E então essas pessoas começam experimentando problemas, então, acabam no exorcista, normalmente vão no médico primeiro, no psicólogo, e nada resolve, andam em curandeiros, né? Gastam um montão de dinheiro e ao fim de uns anos sempre tentam o exorcista. E o padre reza, fala com eles e muitas vezes manifesta-se a presença ali do demónio. Então, e depois é preciso começar uma caminhada de ajudar a pessoa a voltar à vida cristã. Esse é que é o grande segredo. Não adianta só expulsar. Não. As pessoas, não volta, né? as pessoas querem que o padre reze muito e pensam que elas não têm que fazer nada. Não é preciso rezar muito, é preciso ajudá-las as pessoas a mudar muito. Se as pessoas mudarem muito, quase sem oração o problema se resolve, né? Então eu tenho um trabalho muito de acompanhamento espiritual. Recebo as pessoas uma vez por mês e então vejo como é que está, se confessou, se está rezando, etc. E vejo como é que estão a evoluir os ataques. Normalmente o que acontece é que com a oração, a vida cristã e os exorcismos, as pessoas são atacadas menos vezes, com menos frequência pelo demónio e com menos intensidade. Elas cada vez controlam melhor a situação. Uma pessoa que, por exemplo, quando chega lá é atacada 3 vezes por dia, o demónio vem, faz ela perder os sentidos, ela incorpora entidades, então todo esse drama, vai no hospital, né? Com os exorcismos, passado 2 ou 3 sessões, já em vez de 3 vezes por dia, já são, não sei, 3 vezes por semana, né? Já vê uma grande evolução. Normalmente nos primeiros exorcismos melhora rápido, mas depois vai melhorando cada vez mais lento e depende muito da sinceridade da conversão da pessoa. Se a pessoa de facto se arrepende e deixa Deus entrar na sua vida a sério, então o problema resolve-se rápido. A magia, então, ela existe, porque tem muita gente que minimiza, né? Sim. Macumba, pode Sim. chutar macumba. Então existe um mundo espiritual. Certo. Existem pessoas que acessam esse mundo espiritual Certo. para coisas ruins. Certo. E a nossa proteção, a gente tem uma proteção que naturalmente barra essas coisas chegarem até a gente. Mas, isso. se a gente estiver enfraquecido em alguns pontos, pode ser atingido. Isso. Basicamente é isso. E vou dar um exemplo até bíblico para reforçar que é possível fazer mal com a ajuda do demónio. No Antigo Testamento, na lei de Moisés... Mas essas pessoas também pagam, essas pessoas que fazem o mal, tem Sim. um preço para elas também, Tem. no espírito delas, não tem? É o inferno. Exatamente. É um inferno. É um precinho, É um precinho bem caro. Baixo. Você pode conseguir dinheiro, pode conseguir em 24 horas aquela garota. Não vai durar. Exato. A fatura... É uma troca que não vale a pena. Não. E também não há verdadeira felicidade, como eu dizia no início, sem amar a sério a Deus e os outros, né? Quem vive para si é triste, é uma pessoa vazia e triste. Então, voltando atrás, no Antigo Testamento havia uma pena de lapidação, ou seja, apedrejamento até à morte, para quem fosse apanhado a fazer bruxaria. Se a bruxaria fosse uma coisa inócua, não faria sentido uma pena tão grave. Exato. Né? Agora, quando se fala de arma contra isso, Sim. vamos lá, a gente vai construir uma armadura. Até para completar isso, que eu já sei para onde você está indo. Porque na teoria, quanto mais famosa é a pessoa, quanto mais gente conhece, mais ela tá sujeita a inveja, a tudo. Então, estou falando de mim, que tem muita gente que assiste a gente. Então eu tô preocupado. Vamos construir, padre, uma armadura. Exato, para eu. Ou para qualquer outra pessoa, talvez. Claro. Vamos lá. Gente, vocês não têm por que me invejar. Entendeu? Tem podcast maior. Não é por causa de tanta beleza. Que tem gente muito mais rica, né? Que tem mais dinheiro. Então inveja em outros. Mas se a pessoa invejar, né? O que eu faço? Isso que você perguntou, isso. Vamos construir uma armadura. Então. Vamos lá. 3, 5, 4 pontos para que a pessoa esteja armado. Né? 3 conselhos que eu dou a todo mundo e um quarto que eu dou às pessoas que têm motivos para suspeitar que existe aqui alguma coisa de diabólico mais extraordinário. O primeiro, mais importante, é fazer uma boa confissão uma vez por mês. É o que eu chamo uma espécie de higiene espiritual. Costuma tomar banho? Sim. Ótimo. Então a alma também precisa tomar banho. Como é que a alma se lava? Com o batismo. Mas o batismo só se recebe uma vez.
Exato. E depois, quando eu caio depois do batismo e sujo outra vez a alma, né? Com a confissão. Né? Então, uma confissão por mês limpa a alma, não tem contraindicações e é de graça. O padre não vai cobrar nada. Né? E eu volto a estar cheio de Deus, porque o pecado o que é que faz? Separa-me de Deus. E eu interessa-me estar bem grudado, bem cheio de Deus. Segundo conselho, ir à missa e comungar. Eu sugiro às pessoas que podem todos os dias. As pessoas dizem, padre, mas eu não tenho tempo. A missa é uma boa notícia para quem não tem tempo, porque é uma espécie de Red Bull espiritual. De o quê? Red Bull Red Bull espiritual. Muito Porquê? Porque que te dá... em meia hora você tem uma espécie de bomba atómica, né? Porque tem leitura da palavra de Deus, e comunga ao corpo e o sangue de Jesus. Adoração. Né? Tem a adoração, tem ali tudo em comprimido. Em meia hora, 40 minutos. Nenhuma oração nos enche tanto de Deus como a missa. É porque tem a ideia de que eu sozinho posso rezar. É certo. Diferente você estar numa comunidade, não é? Não que não tenha oração pessoal. É como aos alimentos, né? Eu posso comer isso ao almoço. Aqui, as gomas, não sei como é que se chama. Jujuba. Mas não é muito nutritivo. Exato. Né? Mas é melhor que nada, né? Posso rezar no quarto? Posso. Né? Mas a missa é filé mignon. Nada nos enche mais de Deus do que viver bem a missa e, sobretudo, fazer a comunhão. Mas para fazer bem a comunhão é preciso estar confessado, estar preparado espiritualmente. Terceiro conselho que eu dou, e que no fundo não é meu, é de Nossa Senhora. Eu venho lá de Portugal, Fátima, né? Nossa Senhora apareceu 6 vezes pediu às 3 pastorzinhos, 3 crianças, para rezarem o terço todos os dias. Padre, mas o terço é tão repetitivo, é tão monótono. Pois é, mas a nossa vida é feita de rotinas, não é? A gente também lava os dentes, né? E quem tem namorada, né, sabe muito bem que se a gente passar muito tempo sem dizer que eu te amo, ela vai ficar brava, né? E você já disse ontem 3 vezes, mas tem que dizer outra vez, né? O amor é assim, o amor tem que se alimentar, né? Então, com estes 3 conselhos, se alguém viver isto bem, eu tenho uma boa notícia, vai para o céu e vai ser feliz cá na terra, vai encontrar o verdadeiro amor. Yes, né? Depois, quem se queixa de distúrbios, né? Padre, ouço vozes, vejo vultos no quarto, está tudo enguiçado em minha casa, perdi o emprego, né? Apareceu uma galinha preta na porta da casa. Então eu tenho uma oração de libertação, que não é bem um exorcismo, mas é como se fosse um descafeinado. Sim. É perto, né? Não é uma diferença tão grande, né? E a vantagem é que qualquer pessoa pode rezar. Então lá no meu site está lá... A gente poderia fazer ela hoje? Podemos fazer ela hoje. Ou podemos qualquer fazer. outra também, né, padre? Que o senhor queira pode. fazer. O pessoal assista, possa ver Pode. esse vídeo e Quer fazer agora? Ou ela... Posso fazer, mas demora um pouquinho ainda. Então, Tudo melhor. faz no final, No né? final Tá? a gente vai fazer, então. Mas pronto, mas está lá no meu site, Vai que acontece santidade.net. alguma coisa. aqui. Oração. Aí para a live no meio, né? Estoura a luz. Tem gerador, pelo menos. Mas por acaso, quando eu comecei os exorcismos, deram para mim uma sala numa casa junto de um santuário mariano, que é um lugar religioso, etc, etc, etc. Então, quando eu comecei os exorcismos, o que é que aconteceu? Começou estourando tudo. Tudo o que era máquina da roupa, tinha umas freiras que moravam em cima, as freiras já vieram, padre, já chega, né? Você deu uma bênção à casa e ao quadro elétrico, né? O fusível estava queimando fusível. Pronto, dei umas bênçãos, pronto, depois já nunca mais houve nada, né? Só uma coisa. O senhor falou sobre 3 horas da manhã, o horário do demônio, né? Sim. Por que ele é em contraposição às 3 horas da tarde? O que aconteceu 3 horas da tarde? Imagino que foi na crucificação de Cristo. E por que esse horário é um horário onde talvez a membrana que separa da realidade do espiritual, tá? O que acontece? Não, é só... Porque já acordei 3 horas da manhã, é assustador. Você olha no relógio e tá 3 horas da manhã. A questão é, como eu dizia, o demônio gosta de profanar, então. Por isso ridicularizar, estragar as coisas de Deus, não é? Portanto, rituais no cemitério, com os restos dos mortos, são coisas sagradas para nós, cristãos. O cemitério é um lugar sagrado, o corpo é templo de Deus, e com os rituais com a Eucaristia, né? A gente rouba as hóstias da missa para ir fazer o ritual, não é? Pronto, então
muito sacrilégio. E então com o tempo também é isso, a hora mais sagrada é às 3 da tarde, então às 3 da manhã é um pouco, é o movimento oposto, né? E depois é no meio das trevas, né? Portanto eles gostam da noite, né? Padre, quando se fala satanismo, tá? Sim. Todo satanismo é um satanismo só, por exemplo. Não. A Igreja Católica, ela é universal, a gente sabe, é católico, tá? É cristão, é católico, tal. Sim. Aí, é o satanista. É um satanismo só? Existem níveis de satanismo? Tudo é uma consagração? Todos eles, missa negra e tal? Uma religião, é uma religião? Os caras seguem uma Bíblia. Sim, então é um mundo gigante, é um oceano, mas tem muita variedade, muito mais do que o que a gente sonha. Tem um montão de seitas e de variantes, etc, etc. E o que é o denominador comum? Aquilo que eu já expliquei há bocado é, no fundo, estes pecados de idolatria, adivinhação e magia. Isso é comum a todos, né? Rituais, né? etc, etc, etc. Depois, mesmo há satanistas que no fundo não acreditam na pessoa do demónio, mas acreditam, digamos, no ideal satânico e no fundo é uma espécie de antropocentrismo, não é? É um ateísmo, é uma espécie de um ateísmo, digamos assim. Mas há outros que acreditam na existência do demónio, né? E cultuam o demónio, prestam culto ao demónio, né? Em troca de ganhos materiais. Sim. Prestam culto ao demônio. Sim, no fim servem ao demónio, né? E portanto, e são bastante, digamos assim, o cristão não está centrado em fazer mal a ninguém, né? Isso. Mas eles estão bem. É engraçado que eles às vezes acreditam mais do que alguns cristãos na palavra de Deus, nos sacramentos, na oração, porque tentam estragar, né? E não é porque é satanista que vai ser um cara horroroso, uma pessoa ruim, uma pessoa que... Ele pode parecer um bom pai, pode parecer um bom marido. Uma boa pessoa, trata as pessoas bem. Sim. Então, eu diria que pode parecer, mas no fundo, quem o conhecer minimamente, não é preciso ser um amigo do coração, há muita coisa que... Quer dizer, quem não ama a Deus e ao próximo, isso nota-se, não é? Quem vive para si e para outras coisas, quer dizer, isso nota-se de manhã à noite com as escolhas que faz. E por que o sacrifício de animais, ou até em alguns casos, como o senhor disse, de umas coisas uns graus mais elevados, até de bebês, de crianças? Por quê? O sangue tem esse poder? Sim, biblicamente o sangue é uma realidade sagrada, porque a Bíblia considera o sangue a vida, e Deus é o autor da vida, e por isso é que no Antigo Testamento não pode beber o sangue, e não pode comer animais que sejam carnívoros, só pode comer animais herbívoros, na lei de Moisés. Portanto, tem toda esta catequese e por isso é que a mulher fica impura na menstruação. Então, portanto, o sangue é sagrado e só Deus é Senhor da vida. Então, tem toda esta conotação, né? O sangue, o pacto de sangue. O sangue simboliza a vida, portanto, é um compromisso de vida, né? Há a expressão com sangue, a aliança entre Moisés, este é o sangue da aliança. O que é que aquele sangue significa? Significa as vidas, a comunhão de vidas que se faz, não é? Pronto, portanto isso, de alguma maneira o demónio usa isso para as comunhões com ele, não é? Para o mal, não é? Em relação a momentos, esse momento o demônio ficou furioso de raiva. Às vezes, uma invocação que o senhor fez, chamou, invocou alguém, um momento, o nome de Jesus, o nome de Jesus e tal. Os maiores temores, porque o senhor falou, né? Então, invocar a Deus, o terço e tal, de uma forma mais genérica, né? Certo. Mas assim, momentos específicos em que foi furioso e saiu correndo e não quis ouvir de forma nenhuma. Deixa claro que não é o poder do padre, né? Que certo. Então, durante o exorcismo, eu não estou a fazer muitas outras coisas, só faço o exorcismo, né? Então não é que eu estou vendo como é que ele reage estou rezando o exorcismo e ele não gosta do exorcismo, mas eu diria que nas coisas de Deus, sempre que nós no fundo buscamos a Deus com coração sincero, procuramos a santidade e procuramos ajudar os nossos irmãos, ou seja, o seu verdadeiro maior bem, que é ajudá-los a ir para o céu, isso é o que suscita a maior fúria, né? Hoje até ouvimos um testemunho de outras pessoas que estão fazendo uma coisa muito boa
E que contaram, ainda hoje ouvimos de manhã, né? Você também estava lá, que um deles ia para um evento importante e estourou o pneu do carro. Isso. Né? Portanto, isto mostra que a gente sente essa raiva. Isso. Né? E estava um montão de gente à espera dele. Né? Portanto, ele tenta... Eu vejo isso às vezes com os meios técnicos. Né? Eu estou preparando um retiro, uma pregação, e o computador, a impressora não quer funcionar. Às vezes. Né? Então tem que rezar, dar uma bênção e já funciona. Né? Então a gente vê que ele quer, a minha mãe diz, colocar areia na engrenagem. Isso. Então, ele tenta, e isso mostra que ele não está contente, né? E a gente vê, quando ganha esta sensibilidade, a gente percebe nos relacionamentos, né? Alguém ligou a dizer que afinal está com febre e já não vem, e não sei o quê. A gente percebe, isto tem a unha do inimigo, né? Ele está tentando jogar por terra. O que é que devemos fazer? Continuar, né? O rezar com humildade, que no fim, Deus às vezes parece que é no limite. Estoura o pneu e depois estoura outro pneu e a gente quase que não dá, mas no fim dá. De uma forma prática, muita gente vê em filme, né? Tipo, exorcismo, né? Água benta. Então, de uma forma prática, Sim. Utiliza-se mesmo, por exemplo, cruz, Sim. água, Sim. estola preta... Roxa. Desculpa, estola roxa. Estola roxa. O que se vê no filme, Sim. até que ponto... Latim, até que ponto é verdade, até que ponto é fantasia. Então, essa parte é verdade, ou seja, tudo isso se usa, a estola, o ritual, água e sal bentos, e pronto. Mas os filmes dão uma ideia muito deformada da realidade. Ou seja, aquilo eu uso muito a analogia da caricatura. Você, se fizer a caricatura de alguém, você exagera muitos traços daquela. Mete um narizão, mete umas orelhas, parece o Dumbo, não é? Quer dizer, a gente reconhece a pessoa, mas aquilo não é uma foto. Aquilo está muito deformado. Então, os filmes de Hollywood deformam muito, não é? E põem os diálogos com o exorcista, quer dizer, fazem dos diálogos com o demónio um filme, não é? Não é verdade, não é? E fazem como que se o demónio estivesse confortável no exorcismo. Não é verdade. O demónio está mal, não é? Está lutando. Então, eu normalmente não aconselho as pessoas a verem muitos filmes porque vão ter. Agora, saiu esse Nefários, que eu recomendo. É bom? Muito interessante, muito bem feito. Saiu agora. É sobre um preso que está possesso e vai um psiquiatra dar uma validação final se ele tem alguma doença mental, porque vai ser executada na cadeira elétrica. Então, aquilo é um filme muito interessante, não tanto para perceber o exorcismo, que não há exorcismo, mas para perceber a psicologia do diabo. Muito interessante. E depois, no Netflix tem um documentário sobre o Padre Gabriel à morte, em que filmaram o exorcismo verdadeiro dele. Ele é mais real, né? E esse é real. Essa filmagem é de um exorcismo verdadeiro. Então aí tem uma imagem real. Embora tenha muita gente, é uma espécie de documentário, e então tem muitas pessoas entrevistadas que não acreditam muito no demónio, psiquiatras e tal. Então, quer dizer, aquele documentário tem lá alguns erros, mas as passagens filmadas em que está o Padre Gabriel a rezar são verdadeiras. Uma coisa importante é isso. Qual é o nome do documentário? Qual é o nome do documentário? Você lembra? Não sei, não lembro. Acho que a Amorf é alguma coisa. Acho que tem o nome do Padre Gabriel no documentário, eu acho. Alguma coisa assim. Agora, isso é uma coisa importante, porque às vezes a pessoa pensa, um padre exorcista. Sim. É porque ele é muito espiritual, é porque ele reza muito. Não, também, porque se não rezar na hora do exorcismo é um perigo, né? Sim. É um perigo, né? Às vezes até do demônio querer apontar alguma coisa ou condenar e tal. Mas qual o passo para ser um exorcista? Por exemplo, um exorcista entende um pouco de psiquiatria, parapsicologia, por exemplo, o senhor falou logo no início que tinha doutorado, né? Estudou e tal, não sei o que e tudo. Certo. Mas o processo para atuar como exorcista é simplesmente uma ação espiritual de um sacerdote, ou o senhor também teve que estudar um pouco parapsicologia? Sim. Então a parapsicologia também é um problema, né? Porque tecnicamente a parapsicologia propõe-se estudar os fenómenos, digamos assim, espirituais, estranhos, né? Paranormais, com um método experimental. E isso falhou à partida. É como se eu quisesse ver com o meu ouvido. O ouvido não vê, só o olho vê. E, portanto, como é que eu vou falar dos anjos com o método experimental, com o microscópico?
né? Por mais amplitude que tenha, não dá, né? Pronto. Portanto, isto para dizer que a psicologia não tem validade científica. A comunidade científica, embora tenha-se divulgado muito, e até padre usa e tal, até hoje, o método que a psicologia, para a psicologia se propõe usar para estudar os fenómenos paranormais é um método incapaz de realizar esse objetivo. Pronto, fecho parênteses. O Código de Direito Canónico, que é a lei eclesiástica, diz que o exorcista tem que ser nomeado com uma licença peculiar e expressa do bispo, né, do ordinário do lugar, e deve ser um sacerdote dotado de piedade, ou seja, um homem de Deus que reze, de ciência, ou seja, que tenha conhecimento, que tenha formação para aquilo, e também de prudência, né? Diz estas 3 coisas, penso que não diz mais nada, né? Portanto, já nos dá uma pista, né? Tem que ser um homem de oração, um homem de Deus, à partida todo o padre, né? Ciência, estudar, preparar-se, né? Não, é como ao médico cirurgião, né? Você não vai abrir um coração sem estudar a anatomia, né? Senão não dá certo. E prudência, porque no fundo é um ministério delicado, o demónio é esperto, sabe enganar e portanto não pode ser anjinho, né? Tem que ser anjinho no sentido de ingênuo, não pode ser ingênuo. Ler um livro por inocência Sim. pode contaminar? Uma música por inocência pode contaminar? Sei lá, alguém... tipo de música? Não, eu tô perguntando, né? Sim, tô perguntando. Vamos supor, você vai num lugar, recebe uma oração, Sim. sei lá, de alguém que é ligado à magia ou à adivinhação e tal. Foi por inocência. Sim. Por inocência pode contaminar? Por exemplo, eu tô lendo um livro ali, Certo. eu tô buscando, por exemplo, no caso aqui, o Vilela citou, eu tava buscando alguma coisa no combate espiritual, lendo e Certo. tal, não sei o quê. Certo. Tá. Então, é preciso ser prudente, né? Obviamente que para eu pecar, para eu dar a abertura ao demónio, eu tenho que fazer esta escolha. Sim. Então, essa que é a alma do pecado, Isso. né? O negócio da música, você está falando, por exemplo, MC Pipoquinha já... o demônio já... Quando o MC Pipoquinha já baixou o demônio na hora, velho. Já começa a rebolar e tal. Então, mas com a música às vezes é delicado porque tem muita banda que faz um conteúdo na letra que tem algumas invocações ao demónio, que tem Já algumas na letra. Já na letra, né? Eu digo isto que eu também quando era novo eu tocava bateria, tinha uma banda, tocávamos as coisas mais pesadas. Sei. E quando Jesus começou a abrir para mim os olhos, eu comecei a perceber que um montão de discos CD que eu tinha que nem podia dar para ninguém, porque eu fui ler as letras, eita, não tem cura, né? É coisa pesada, né? E a gente estar repetindo aquelas palavras, no fundo estamos repetindo invocações um pouco inconscientemente, mas é imprudente, né? Pronto, mas o pecado de adivinhação e de magia implica uma escolha, como eu dizia, de querer ser iluminado por uma fonte de conhecimento espiritual que não é o Deus criador do céu e da terra, né? Quando eu quero isso, eu estou abrindo o coração, mesmo que quem me está fazendo as cartas seja um charlatão. Eu peco, ele também peca, porque está tentando enganar alguém, e ele se calhar não tem nenhum poder, nada, é só um charlatão, mas a minha escolha foi uma espécie de adultério contra Deus, né? Deus. Tirar Deus do lugar dele. Exato, Deus, a sua palavra não me ilumina, quem me ilumina são as cartas, que são os búzios. Isso é que me ilumina, isso é que me mostra qual é o caminho. Isso é interessante. A pessoa não precisa nem ter poder, não precisa nem ser um bruxo. Não. Só o fato de eu me abrir a isso e renegar o poder Isso. de Deus já é uma brecha, né? E já é um pecado. Eu, no fundo, estou dizendo, pecado. Deus, a sua palavra não me resolve os problemas, não me ilumina a minha vida. E diretamente, amarás o Senhor teu Deus de Exato. todo o teu coração. Exato. O primeiro mandamento não em si, você já terás vai de outros frente, deuses, né? não terás outros Isso, deuses. não terás outros O Antigo deuses. Testamento é sempre isto, não terás outros deuses. Não. Os outros deuses são falsos deuses. Pronto. E com a magia a gente faz a mesma coisa. Bezerro de ouro, né? Não com uma fonte de conhecimento, mas com uma fonte de cura ou de poder. Né? A gente procura uma graça, não do Deus criador do céu e da terra, mas de uma força espiritual, né? E às vezes até uma coisa boa, né? Arrumar um marido, arrumar emprego, né? Não adianta a intenção ser boa. O problema é recorrer a essas coisas. Exato. Eu não posso fazer o mal por uma boa intenção, né? Fazer o mal é fazer o mal, né? E o lance de comida consagrada, Sim, comida também tem esse perigo, né? Então, tem muitas maneiras de fazer o malefício, ou seja, fazer mal a alguém com a ajuda do demónio. Uma das mais normais, mais correntes é... Convencionais, as normais, padre? É. Normais?
Uma das mais frequentes é com comida ou bebida, que normalmente as pessoas dão de presente, colega de trabalho, familiar, e nos exorcismos as pessoas reagem muito ao aparelho digestivo, começa arrotando compulsivamente, enquanto o padre reza, ela arrota, vomita. Eu tenho um cesto com um saco de plástico sempre pronto do lado, porque as pessoas vomitam, às vezes sai uma espécie de uma espuma branca, às vezes sai mesmo coisas estranhas, que a gente nem sabe bem o que é. Gosma preta, sim, umas massas estranhas, pode sair muita coisa, mas normalmente não sai nada, só arrota, ou sai uma espécie de cuspo, não é? E às vezes, digamos, por o número 2, né, por baixo, sai coisa estranha, e as pessoas incham, às vezes muito, parece que fica grávida, sim, na hora da oração, tudo isso pode acontecer, e normalmente são pessoas que foi feito um malefício com comida ou com bebida, né? Usado em rituais para fazer mal. Mas a gente se protege disso que rezando antes de comer a comida, por exemplo, a Deus, como que faz? Por exemplo, os cristãos... Porque eu faço isso sempre só para ter a garantia, entendeu? E bem... Mesmo que seja minha sogra quando vem aqui, por exemplo. Ela cozinha, claro. Aí eu rezo 2 vezes. Porque eu sei que ela colocou alguma coisa lá para mim, entendeu? Desse jeito. E a gente brinca, mas infelizmente eu tenho casos que são esses mesmo. É dentro da própria família, às vezes irmãos, por zanga, de herança, não sei o quê. E acaba fazendo isso. Você vai num restaurante, você não sabe quem preparou aquela comida, você vai no. Mas uma coisa, de herança. Ele preparou um trabalho ali ou só pela inveja pode contaminar? Não é só a inveja. É pelo malefício. Ele vai, desejou, faz um trabalho com alguém de consagração, um bolo, não é? E depois oferece para o irmão ou para o cunhado um bolo, o cunhado come o bolo e começa a ter problema. Pronto. Então é bom abençoar os alimentos. Sim, Jesus abençoava os alimentos e nós, os cristãos, sempre abençoaram, e isso também é um dos motivos pelos quais abençoamos, né? Abençoar é sempre a mesma lógica. A presença de Deus destrói a presença do demónio. Não dá para os dois. A luz... E um bolo bento é muito mais gostoso. Com certeza. Então a gente falou de comidas e bebidas, presentes também, né? Que tipo de presente? Qualquer presente, imagem? Brinco. Camiseta... Ah, é? Não, mas essa não. Essa é abençoada, fica tranquilo, padre, né? Mas qualquer presente pode ter alguma coisa lá também. Pode. Até presente religioso. Tem casos, pessoas que oferecem imagem de Nossa Senhora, e dentro da imagem, se a gente vir abrir o quadro... Tem uma história sobre isso. A gente, se abrir o quadro, lá dentro tem coisas que usaram. Ou dentro da imagem, faz um buraco e põe lá coisas para... Sabe que tinha uma imagem de Nossa Senhora quando eu era criança? Cara, é muito engraçado, né? Porque você é criança, você não entende, mas você fica aterrorizado. Que tinha no meu quarto, não lembro de quem meus pais ganharam, mas ficava na minha estante. Sim. E cara, eu acordava, ela tava virada. Aí eu falava, não, impressão minha. Virava ela de frente pra mim. Sim. Acordava, ela tava virada. Eu joguei fora aquele negócio de tanto medo. Certo. Virava durante a noite, cara. Eu mesmo já... Mas a solução certa é abençoar a imagem. Então, eu não sabia disso. Eu mesmo já vi, uma pessoa já tinha tentado suicídio, acho que 4, 5 vezes, e sempre a vontade vinha no quarto da pessoa. Sim. E ali um objeto um objeto que tinha no quarto, uma pomba que representava o Espírito Santo. Sim. Uma pomba bonitinha. Sim. Né? Comprado no lugar consagrado, certo. Né? E nós estávamos rezando, olhamos para aquilo ali e chamou a atenção. E a gente pediu, você se importa se a gente quebrar isso daqui? E justamente isso. Quebrou, tinha um tufo de cabelo dentro. E aí passou. Não, isso aí você compra em lojas que às vezes vende... imagens religiosas, mas muitas vezes também de coisas consagradas. Não vem das lojas, vem mais dos locais, vem mais das pessoas que trabalham no oculto, né? As pessoas que vê o que é melhor. Ele é religioso, então vamos oferecer isso que ele vai aceitar e não vai ver mal nisso. E usam isso no trabalho, no malefício, e depois levam para ele. E depois que tirou a pessoa? O ideal é queimar, destruir fora da casa, né? E é bom, não dentro da casa. Não dentro da casa. Pode ficar... é bom rezar sempre, primeiro um Pai Nosso, né? E depois queimar fora da casa, se der para destruir. Às vezes tem coisas que têm metal, não dá para destruir, né?
Agora, também não é preciso, tem pessoas que exageram, então esvazia a casa, não sei o que. Tranquilo, se não tem motivos, se não acontecem coisas estranhas, não é preciso inventar problemas. Não é? Agora, se a imagem aparece virada, se a luz não sei o que, algo está errado. Então a gente começa indo por partes. E talvez lembrar que o ponto principal não é o objeto, às vezes o presente que chega, às vezes é a brecha que a pessoa tem na vida. Certo. Também muitas vezes, né, padre? Porque a pessoa recebe um objeto, mas se a pessoa busca Deus, está na graça de Deus, não tem problema. Mal não vai prevalecer. Não tem problema. Então, coisas enterradas também, né? Já soube também, né? Isso é mais quando acontece com os terrenos, com as casas. Quando a inveja é da casa, ou assim, as pessoas fazem muita bruxaria no terreno da casa, enterram. O ponto principal da pessoa guardar raiva, ódio, rancor, sim, é muito recorrente. Às vezes o padre está ali rezando e tal, com uma simples oração de perdão, aquela pessoa muitas vezes... eu já presenciei algumas vezes, né? Certo. Até que ponto que isso tem relação? Então, isso é também bem bíblico. Jesus insiste muito, né, no Pai Nosso. Jesus ensina, perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos. E depois Jesus ensina, porque se não perdoares de todo o coração, também o vosso Pai do céu não vos perdoará. Então, como eu dizia no início, a primeira coisa a fazer é uma confissão sincera. Eu sublinho a palavra sincera. Eu fui-me confessar porque o padre mandou, mas se você não está arrependido, pronto, e o rancor e esses maus sentimentos, se eu quero eles, eu peco, né? Eu tenho que perdoar, né? Eu tenho que me libertar disso, né? Não é tanto o que eu sinto, mas é o que eu consinto. Esse é que é o problema, né? E às vezes eu tenho uma espécie de sentimentos de estimação, né? Que alimento, alimentar esses ressentimentos impede a graça de Deus de entrar. É uma porta fechada. Né? Então, no fundo, vai-se confessar, mas não fica bem confessado. E eu também tenho lá no meu site, santidade.net, uma oração de cura interior, mais de cura interior, que qualquer pessoa pode rezar por si mesma, pedindo a Deus ajuda para perdoar de todo o coração a quem nos machucou, né, ao longo da vida. Padre, até que ponto a ação do demônio tem ligação com a grande onda de suicídio que a gente hoje está vendo, depressão, desejo de tirar a própria vida. Tem aumentado, parece. Por exemplo, um dia eu fui presenciar um momento desse assim, e quando o padre entrou na sala, o cara já pôs a mão no pescoço, querendo tirar ali a própria vida rapidamente e tudo, né? A pessoa que estava sendo atendida, né? Então, isso sempre me chamou muita atenção e esse tempo que a gente está vivendo aí é uma onda... Posso completar? O demônio tem esse poder de influenciar uma pessoa a tirar a própria vida ou ter pensamentos suicidas? Certo. Em todos os pecados, o demônio pode atuar, né? É o grande instigador ao pecado, em todas as formas. É uma voz que parece que vem de você e não vem? É isso? Ela confunde com a voz do teu pensamento? Sim, são sugestões, né? São sugestões. Então, mas voltando, algumas distinções importantes. A doença de depressão, que é uma doença, naturalmente, digamos assim, dispõe ao suicídio, ou seja, as pessoas que lutam com a depressão normalmente têm muita tentação de suicídio, mesmo sem o demónio fazer nada de muito extraordinário. Isso. A depressão já naturalmente já leva. Puxa para ali. Então é importante perceber Perdeu isso. O sentido, né? Agora, o demónio aproveita a onda como o surfista, né? E surfa a onda, né? Então vai querer ainda pôr mais lenha na fogueira. Mais lenha na fogueira. Agora, as pessoas que têm os ataques extraordinários também sofrem muitos ataques, às vezes, por exemplo, o demónio empurra elas caem das escadas, quebram os ossos, vai no hospital, então tem acidente de carro estranho e então às vezes alguns acabam morrendo, não é? Portanto, o demónio causa acidentes e quer a morte. E Jesus diz no Evangelho, ele é homicida desde o início. Isso. Homicida desde o início. E às vezes rezando, uma das coisas que ele diz com bastante frequência é: ela tem que morrer, ela vai morrer, ela tem que morrer. Então é uma das coisas que ele repete muito. E outras coisas que ele repete muito é: ela é minha ou ele é meu, é minha, não saio, não vou sair, tu não tens poder para tirar, eu não vou sair. Né? Não. Mas normalmente eu não deixo ele falar muito porque distrai da oração, a gente está rezando, né? Então se a conversa começa muito, eu já faço sinal ao meu assistente que já tapa a boca e pronto. E depois há uns que querem mesmo conversar, né? Há uns que diziam: padre, já... não digo padre, não dizem, né? Mas vamos conversar, né? Ele pede para conversar. Olha!
Que coisa. É um bom negociante. É Né? mesmo? Mas não é sempre, né? Depois depende. Há casos mais tranquilos, há casos mais faladores, há uns que dá para rir, há uns demónios que começam a rir. Uma risada. É uma risada de quê? De estranha. escárnio, Uma risada de filme, Você dessa vai de ver lá bruxa. quando a gente for. Você já disse. Eu aqui vou, tá eu gravado. vou. Não, Já eu vou. vai ficar aqui, não é? Eu vou. Ele tem palavra, eu sei que ele Guto, tem. eu vou. Agora vamos lá. Sério mesmo, porque eu sei que o poder de Deus é maior. Com certeza. É normal ter medo? É assim, Primeira vez. talvez, né? Talvez as primeiras vezes. O né? desconhecido é sempre algo que gera, né? Assim, um medozinho, né? Como saltar de paraquedas. A gente sabe que o paraquedas vai abrir, né? Mas aquelas borboletas na barriga, né? E a gente salta e abre, né? E uma questão que muita gente deve ter dúvida: o demônio lê pensamento, ele consegue entrar na tua cabeça? Não, mas é um Deus bom... consegue e o demônio não. Isso, Deus consegue, o demônio Aí é onde não. tá uma chave importante. É. Né? Mas o demónio, outra coisa importante, o demónio conhece-nos bem e interpreta bem toda a linguagem gesto corporal. E portanto, se você está ansioso, ele já percebeu rápido. Como a nossa mãe conhece-nos bem, o demónio conhece melhor, né? Portanto, digamos que não é muito fácil coisa, mas pronto. Padre, E não conhece o futuro, também é importante Isso é insistir nisto, não é? Mas então, Mas se conhece o se passado. ele não lê pensamento, a gente com a oração silenciosa, a gente consegue Sim. contornar. Sim, E por outro lado, as palavras também têm poder. sim. Se a gente quer quebrar alguma coisa, a gente tem que proferir isso para eles escutarem. Sim, sim e não, né? Não. Às vezes eu rezo, por exemplo, casos que eu tenho dúvida se é diabólico ou não, às vezes eu estou a ouvir a pessoa e começo a rezar no pensamento. o Olha aí. exorcismo no pensamento. Ou então tem algum assistente meu que está lá atrás, está a rezar o terço, ninguém sabe que ele está a rezar, e a pessoa olha para trás e diz, essa pessoa está rezando por mim. Né? Então isso ajuda-me a perceber que essa sensibilidade à oração de alguém que está lá no fundo mostra que anda aqui o demónio. Entendi. Porque uma pessoa normal não faz isso, né? Que coisa. Portanto, E, cara, eu já falei isso daqui, né, Guto? Num programa, não sei se você já viu, minha mãe parece que tem um poder de oração absurdo. Ela reza o terço, ela é muito católica e tal, e eu sinto sim, quando minha mãe está rezando por mim. sim. Eu tô mal, peço para ela e eu sinto esse poder. Como que é esse poder de outra pessoa, quando você não tá com muita força de orar, de rezar, outra pessoa rezar por você e você se sentir fortalecido? Não sei Então, se a mãe também tem uma ascendência maior, né? Também tem. Os laços de sangue também são laços Tipo uma espirituais. autoridade. Então, a bênção dos pais. Então, mas dizer esse mistério nós chamamos comunhão dos santos, ou seja, todos aqueles que estão em Deus, ou que são de Deus, estão unidos espiritualmente a uma espécie de internet espiritual. E, portanto, nós podemos ajudar-nos uns aos outros, né? Este reza por aquele e aquele sobe, né? Aquele sem fazer nada, né? Porque estamos unidos. É uma comunhão dos santos em Deus, né? Então essa oração para outra pessoa, ela funciona mesmo. Muito. E é a intercessão, né? A intercessão é poderosa, né? É poderosa. A intercessão de uma mãe por um filho é muito poderosa. A do marido pela mulher, da mulher pelo marido, os pais pelo filho. Isso, E infelizmente também o contrário. Eu tenho alguns casos que normalmente custam a resolver, que são consagrações feitas pelos pais ou pelos avós. É triste, é muito triste. Os pais consagraram os filhos. Ah, entendi. Consagraram aonde, por exemplo? Aonde? Então, ou em pactos com o demónio, eles consagram a família, não só eles, mas a família, para obter benefícios para eles. Ou, por exemplo, eu tive um caso de uma moça que o pai dela era um grande bruxo, né? Trabalhava no oculto. Então ele fez mal a toda a família, né? E era tudo muito mau, né? E então aconteciam coisas incríveis, né? Os animais se suicidavam na casa dele. Né? Os ovos a gente abria, era estranho, coisas estranhas lá dentro, coisas que se a gente não ouvir não acredita, né? De filme, né? E então a filha dele, uma das filhas dele estava muito mal e era boa pessoa, né? Mas no fundo o poder espiritual do pai marca, né? E depois tive um caso, por exemplo, uma mãe que queria ter um rapaz e veio uma moça e então ela rejeitou a filha. A filha depois foi educada por uma tia e então ela
houve ali muita maldição, muita coisa, e então ela precisava dos exorcismos também. Não é?